O que aquele centro queria lá é a mesma coisa que esse centro quer aqui. Se eu pegar um representante de lá, de um extremo, e aqui de outro extremo, em tudo, hein? Em condição financeira, em condição de saúde, em gosto sexual, vocês, mais diferentes que sejam, procuram a mesma coisa. E Aristóteles já havia mencionado, nós miramos na felicidade. Tudo que fazemos é mirando felicidade. Podemos errar o alvo, mas foi para ela que miramos. Então, o que o Jesus traz desse mestre é o que queremos. Uma vida feliz, uma vida boa, uma vida plena, uma vida não mesquinha ou pequena. E a parte que o meu pai, Euri, lia comigo quando eu era pequeno, um pouquinho maior que o Henrique, e eu não entendia, era esta. Quando eu passei a ser espírita e passei a ler essa afirmação, eu me senti tão bem, eu encontrei a explicação. Não precisei criar nenhuma outra explicação para dar certo nisso e depois, consequentemente, não daria certo mais em outro. Se nós estávamos vindo para cá, o GPS nos orientava, e ele manda a gente pegar um caminho para a direita, pegamos, por exemplo, para a esquerda, qualquer outro caminho está errado. Está errado, é para lá, você tem que ir para cá. Se ele mandar para a direita, mas para virar aqui, eu viro um pouco antes, não, ainda dá certo. Você pode retomar seu caminho. Aqui mostra para a gente, quando a doutrina espírita trouxe a sua doutrina, os seus mandamentos, percebam que ela não precisa de atualização. Quando fala atualização para mim, atualizar uma palavra. O Kardec fala erraticidade. Vamos falar mundo espiritual para atualizar? Naquela época tinha os duelos. É verdade, eu me invocava aqui com a Jamile, aí então o namorado, o marido dela, eu ia os duelar. Aí não sei se ele voltou em gênero, vai dando aquele espaço para trás assim. É só contar um passo a menos vira antes, mas não sei se era isso. Mas aí fazia-se isso. O que a gente pensava? Isso está errado. Quando o Kardec responde sobre o duelo, ele responde sobre um quesito moral, que é atual. Ele fala, no duelo podia matar, mas agora, não. O duelo não existe mais. Isso talvez atualizar. Mas a doutrina, o mandamento, não precisa, pessoal. Não precisa, podem ter certeza. Então, tudo que a doutrina falou é explicado, é colhido no Evangelho, é claro. Eu tenho convicção que muitos dos nossos irmãos católicos, como a minha mãe, ou evangélicos de um modo geral, são muito bem-vindos, são filhos de Deus, amados como nós. Nós nos sentimos melhores ou privilegiados que ele. Como o Chico falou, temos uma interpretação, mas me parece, ao meu ver, sem nenhuma pretensão de dizer que a nossa doutrina não fique inventando regra. Sabe quando você vai brincar num jogo de queima, sei lá, aí você começa a jogar queimas e de repente você é queimado, mas o seu dono da bola, o dono do bairro, fala, não valeu, por quê? Porque se pegar no ombro esquerdo assim, não vale. Mas por que você não falou isso antes? Não falei porque eu não falei. Você está inventando história, né, meu? Inventando para coxambrar a tua ideia, teu interesse. E a nossa doutrina não faz isso. Por isso confiem no doutrina espírita. É limpa, não tem interesse nenhum a não ser nos trazer uma mensagem para a nossa felicidade. E olha que interessante, pessoal, o que o Mestre Jesus falou para a gente está anotado por João. Nas anotações de João eu encontrei assim, João capítulo 13 e 14. Por um pouco apenas ainda estarei convosco. Jesus estava num leito, numa mesa de refeição. Ele estava conversando com os discípulos e anuncia a própria desencarnação. Se vocês lerem antes, ele fala isto mesmo, ok? Ele fala, por um pouco apenas ainda estarei convosco. Muitos de vós vão me procurar. Aonde? No mundo espiritual, não é mais aqui na terra. Eu por um pouco estarei convosco, porque eu não vou para uma casa, eu não vou para outro lugar. Não era mais na terra. Dá para claramente entender. Ele fala assim, por um pouco apenas ainda estarei convosco. Muitos de vós vão me procurar. Mas como eu disse aos judeus, digo também a vós, para onde eu vou, vocês não podem ir. Poxa vida, essa explicação era dura de engolir, cara. Onde que ele vai que eu não posso ir?
Não é Ele que vai nos receber no seu reino de amor, que vai estar sentado à direita de Deus Pai, e talvez a gente na esquerda. Mas, poxa, eu estava com vontade de ir lá, meu. E ele estava falando para os discípulos. Ué, se eles não forem, quem vai? E que história é essa, meu? Jesus sempre me ensinou um comportamento, sempre falou. E Ele mesmo não veio morrer para nos salvar? Não veio para sujar o sangue dele, lavar lá, e eu não estava coerente. Olha na Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia muito respeitada, muito aceita pelos maiores estudiosos, que é uma Bíblia boa e verdadeira. Ela diz assim, filhinhos, diz que chama de filhinhos, por um pouco apenas ainda estarei convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vou-lo digo, para onde vou, vocês não podem ir. Aí ele fala assim, Simão Pedro lhe diz, por sinal Simão Pedro ficou meio incomodado também. Simão Pedro, Senhor, para onde vais, que nós não podemos segui-lo? Olha, o Pedro incomodou. Boa pergunta de Simão, hein? Aleluia que o Simão perguntou. Senão a gente não teria a resposta do mestre. Ele fala assim, Pedro, não pode seguir-me agora, mas poderá seguir-me mais tarde. Pedro lhe diz, por que não posso seguir-te agora, mestre? Darei a minha vida por ti. Olha só, Jesus volta e responde, Pedro, não perturbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Eu tive com vocês praticamente 3 anos, Pedro. Se fosse diferente, eu já teria te avisado. Não é agora que eu vou mudar a regra do jogo. Então ele diz, se não fosse assim, eu já teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e tiver preparado o lugar, virei novamente e tomarei-os comigo, a fim de que, lá onde eu estiver, vós também estejais. Vocês podem tentar procurar a explicação do que quiser, mas tem que aceitar que ele falou, agora não vai, Pedro. Eu quero ir, mas não vai. Mas eu quero, mas não vai. Por quê? Não dá para você ir. Pedro, não fica perturbado, cara. Fica tranquilo, meu. Por quê? Há muitas moradas na casa de meu pai. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Não pode seguir-me agora, mas mais tarde vocês poderão ir. Percebam que alguma coisa vai mudar para a gente ir? Alguma coisa precisa se alterar. O que será? O que precisa mudar para irmos? E por que não podemos ir agora? Ninguém pode. Nem Maria, que foi tão bem mencionada aqui. Nem Maria, pessoal. Ela tem contato com o mestre, mas ela, pela consideração da nossa doutrina, ainda não está no nível dos Cristos. E é essa que é a questão que a doutrina explica. Bom, vamos entender um pouquinho como que a doutrina explica isso. E se vocês, pessoal, puderem, usem a cabeça de vocês como paraquedas. Ela funciona se estiver aberta. Se você não vir alguma coisa que não é boa, descarta, não é boa. Se você ouvir alguma coisa que é boa, não é melhor aceitar? É boa. Fica para você, não conta para ninguém. Fala que você descobriu. Pode falar que você falou e depois foi saber o que tinha um tal de Kardec que falou também. Fala o que você quiser. É boa, é nossa. Não é de ninguém. A doutrina espírita não é de ninguém, não. Nós estamos interpretando uma realidade. Questão 115 de O Livro dos Espíritos. Dos espíritos, perguntou Kardec, uns terão nascido ou sido criados bons e outros maus? Porque dá para entender essa pergunta. Poxa, tem gente, que veio de longe, veio aqui no centro, me dá um abraço, que delícia. Eu imagino que no sábado à noite, agora deixa eu abrir um parênteses, não tenho medo de umbral não, pessoal, acho que nós não vamos não. Por que nós iríamos para o umbral? Poxa, sábado à noite, nós estamos aqui, no centro espírita, vai no umbral, quem está bebendo aí? Olha só, vai, fica com o seu irmão sério só.
Isso vai ajudar ele na opção. Mas isso é o que ele perguntou. Poxa, tem gente que é má, não tem, meu? Tem gente que vê uma criança brincando ali na rua, como o Henrique. Fala, menino, aí tá perigoso, não brinca não. Cadê seu pai, meu? Tá sozinho aqui, me tem choraninho. Peraí, cadê seu pai? Peraí, Hélio, chama a polícia, cara, chama alguém, vamos cuidar desse menino. E tem gente que vê como oportunidade de abuso daquela criança. E ninguém ensinou isso para ninguém. É nato meu e de vocês uma coisa, e é nato de um pedófilo, de um malvado outra. Pois aquele casal lá vai para a praia ou vai acampar sozinhos, estavam quietinhos lá. Alguém vê e vai lá e começa a fazer maldade nele, com eles. Durante 5 dias estupra a menina, mata o menino na frente. Uma coisa horripilante. Mas eles não planejaram nada, estavam lá e falaram, vamos lá pegar e fazer maldade. Algumas pessoas, alguns espíritos, foram criados bons e outros maus? Kardec perguntou. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem o saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si próprio. Por isso a resposta. Então, para a doutrina, ninguém é privilegiado. Você foi criado simples e ignorante. E eu já ouvi muitas pessoas falarem errado. O simples aqui, pessoal, é só no sentido de não ser composto. É indivisível. É inseparável. Não há mais fundamental do que isso. Por exemplo, cada vez que eu não vou de água, eu sempre gosto de brincar e falar, nossa, que delícia. 2 partes de hidrogênio, 1 de oxigênio. Que combinação maravilhosa. Como é que eu posso gostar tanto de uma coisa que não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor? E eu amo e vivo e é preciso. É que Deus fez uma combinação de gases numa molécula formar isso daqui. Mas isso aqui não é simples, isso é composto. Porque dá para desmembrar. Dá para desmembrar em 2 partes de hidrogênio, 1 de oxigênio, depois desmembro mais ainda os hidrogênios. Aí se eu pegar um hidrogênio, eu tenho lá 1 próton dentro do núcleo e 1 elétron. Dá para desmembrar ainda mais. Se eu for no próton, eu encontro 3 quarks. 2 ups e 1 down. Quarks up e down. Tem isso? Tem isso. Agora, se eu pegar um quark, não dá mais para desmembrar. O quark é simples. O elétron é simples. Ele tanto se comporta como matéria, como se comporta como onda. Nós nem sabemos direito o que é isso. Mas não dá para dividir. Assim é o espírito. É criado simples. Não dá para pegar uma parte de você e você ficar com falta. É impossível até para os cristos. Por quê? Porque eles não interessam também em fazer isso. Mas também, além de simples, são ignorantes. Outro equívoco, quando Kardec começa o livro dos Espíritos, o que ele fala? Na primeira parte, introdução ao estudo da doutrina. Não é na pergunta 1, o que é Deus? É a introdução ao estudo. Para se designar coisas novas, são necessárias palavras novas. Assim se faz a necessidade da clareza da linguagem e busca-se evitar a anfibologia. A anfibologia é o múltiplo sentido das mesmas palavras. Ignorante, quando ele te fala, parece, você é um belo ignorante, minha mãe, fazer assim com a sua mulher. Você é um brucutu, seu grosseiro. Não é essa a ignorância. Nós não somos caras. É algo vazio, pessoal. Esse caderno não é mais ignorante, esse caderno está preenchido, ó. Mas tem um caderno aí que estava ignorante, branco, inteiro, vazio. Precisa ser preenchido como um HD, vazio, ignorante. Vai ser preenchido sem conhecimento, mas perfectível. E vai ganhando cada vez mais, e vai ganhando cada vez mais coisa. E como aprendemos? Na intelectualidade e na moralidade. Estamos nos preenchendo por esses 2 caminhos. A resposta do Livro dos Espíritos foi essa. Se vai dar certo com o Evangelho de Jesus, não sei, cara, vai interpretar você. A resposta é essa. Eu não vou mudar, não vou atualizar, não tem que mexer nisso. Deus criou simples e ignorante.
E daí para frente, conforme foi dando lição, situação, eles foram evoluindo e foram progredindo por si só. Legal, linda pergunta. Olha essa agora, 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Então porque Deus poderia criar? Eu vou criar aqui. É simples e ignorante. Mas a natureza dele é má. É igual você comprar um Fusca 1962. Ele é um carro, mas a natureza dele é fogo, né? Não pega, sei lá o quê. Gabi. Mas tem outras pessoas que percebem. Então o espírito foi criado de outro modo. E a natureza deste é boa? Foi o que ele perguntou. A resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, sem qualquer natureza boa ou má. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. A resposta foi essa. Se for adequar, é o nosso problema. Então, já pela segunda vez, ele fala: os espíritos são criados simples e ignorantes, vão melhorando. E conforme eles vão melhorando, eles próprios vão chegando em hierarquias. Vocês perceberam que numa cidade precisa ter primeira série, precisa ter quinta série, precisa ter primeiro colegial? Se puder ter uma faculdade é ótimo, senão o aluno tem que sair de lá, porque lá não tem onde ele estudar mais. São níveis de intelectualidade, de preparo, de estudo. Essa foi uma resposta. E aqui ele já começa a nos dar uns toques de ordem, de elevação. Você não pertence à mesma ordem. Eu pertenço àquela outra. Eu não sei se alguém na maçonaria aqui, na maçonaria tem ordens diferentes, tem o grau 32, 33, o mais alto. Eu fui